Prezada candidata, prezado candidato, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação saber do seu interesse pelo PPSIC, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Cefet do Rio de Janeiro, e em particular pelos temas de pesquisa nos quais eu atuo. Eu sou o professor Jorge Soares e nesse vídeo eu vou te apresentar o máximo de informações que você precisa para ajudar no teu processo de tomada de decisão. Então esse sou eu. Minha formação é doutorado e mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição onde eu também fiz meu curso de graduação. Na época se chamava Bacharelado em Informática, hoje é equivalente ao curso de Ciência da Computação. Eu sou professor desde o início do ano de 1996 e atuo ininterruptamente. Trabalhei em várias instituições de ensino particulares e em 2004 eu ingressei como professor efetivo no Cefet, via concurso público, atuando aí nos cursos, desde então, os cursos de técnica em informática, no bacharelado em ciência da computação e no extinto curso de tecnologia em sistemas para a internet. Não está aqui no slide, mas eu atuei durante 8 anos no curso de bacharelado em administração da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e saí em 2016, eu era servidor público. Sou membro permanente do programa de pós-graduação em ciência da computação, o que motivou esse vídeo. Tenho também experiência profissional concorrente, eu já fui empregado público na Dataprev, como analista de suporte de sistemas, e também fui analista judiciário, servidor do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, além de ter atuado como consultor também. Então, meus contatos estão aí, preferencialmente vocês, se quiserem falar comigo diretamente, enviem, por favor, uma mensagem para o meu e-mail, que está aparecendo para você, jorge.soares@cefet-rj.br, e a seguir tem 4 mais relevantes links aí para consulta com relação à minha atividade profissional. Essa homepage é uma homepage profissional, tá? E também tem o meu Lattes, onde tem aí o meu currículo acadêmico, o meu lastro profissional. O ResearchGate, ele tem lá todas as publicações que eu apareço como autor. Algumas você tem que me pedir por mensagem, porque são publicações que demandam aí um direito de copyright. E também tem o meu perfil profissional na rede social LinkedIn. Bom, então a primeira informação que é muito importante para quem quer entrar no PPSIC é saber qual é a linha de pesquisa que o professor atua. Então, eu integro a linha de pesquisa Análise de Dados e Aplicações. Importante que você acesse esse link que aparece para você aí, tá? Que termina com /linhas de pesquisa, para que você possa ler a descrição da linha, para saber se exatamente é isso que você está procurando, se o teu objeto de pesquisa se adequa ao que a gente faz nessa linha. Tá? E no que tange às áreas da computação que me interessam, ou seja, qual é o instrumental computacional que a gente vai trabalhar, basicamente a gente vai trabalhar com ciência de dados. Tá? A ciência de dados é a temática do programa de pós-graduação em ciência da computação do Cefet. Todos os professores, de alguma forma, direcionam sua pesquisa para esse tipo, para essa área de conhecimento. Eu também tenho um interesse muito grande nos assuntos relacionados ao pré-processamento de dados, por ser uma pessoa oriunda da área de banco de dados. A minha formação base em computação é banco de dados. Também preciso muito nas minhas pesquisas de aprendizado de máquina, das técnicas de machine learning, de inteligência artificial, inteligência computacional e de data mining. Também faço uma boa parte das minhas pesquisas, direciono para a utilização de processamento de alto desempenho. Esse tipo de ferramental não é o meu objetivo primário de pesquisa, mas eu preciso bastante do poder computacional
que computadores de alto desempenho oferecem para poder embasar a manipulação de grandes bases de dados, que é o meu objeto principal de interesse. E eu estou começando também a trabalhar com os blockchains, né, com as criptomoedas, porque ela apoia um dos projetos que eu estou começando, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, assim, os meus temas gerais de pesquisa, quem quer trabalhar comigo precisa de alguma forma tocar um desses temas aqui. Tá? De imputação de dados ausentes, eu vou falar todos eles já, tá? Mas o que é imputação? O tema de minha tese de doutorado, então é onde eu tenho uma maior parte da minha pesquisa feita. Se tiver algum interesse em outra área correlata ao processamento de dados, o governo eletrônico, vou explicar mais à frente, e os demais também, né? Agricultura de precisão, análise preditiva, inteligência de negócios é algo que eu já venho fazendo desde os tempos de UERJ, e recentemente tive a satisfação de integrar o projeto de detecção de fake news, que eu também vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, falando um pouquinho dos projetos, primeiro que, né, assim, eu preciso apresentar para vocês toda a minha pesquisa que gira em torno de estudo de técnicas de imputação. Então, conforme eu tinha adiantado, todo o meu trabalho deriva da minha tese de doutorado. Se você vai trabalhar nesse tema comigo, é importante que você, como primeira tarefa, leia minha tese, está disponível lá no meu ResearchGate, ou se você tiver com alguma dificuldade de encontrar, me manda um e-mail que eu envio o link para vocês de onde essa tese, o arquivo PDF pode ser baixado, né? Então, assim, imputação, trocando em muito miúdo, é preenchimento de dados ausentes em bases de dados. Observe que eu estou falando de bases de dados que vão servir para a produção de análises, né? Produção de geração de informação ou de conhecimento. Tá? Então, esse assunto ele é estudado há muitos anos, desde a década de 70, a estatística já se preocupa com esse preenchimento artificial, né? Porque na verdade é um direcionamento, uma adivinhação, vamos dizer assim, de um valor que está ausente, que a gente nunca vai saber exatamente qual foi, mas dá para a gente poder aproximar bastante do que era com técnicas ou de estatística ou de computação, que é a minha praia, né, o que me interessa. Tá? Porque se esses dados não forem imputados, as análises ficam muito prejudicadas. Dependendo do nível de ausência de dados que exista na base, pode comprometer muito o processo de tomada de decisão, em quaisquer níveis, especialmente nos níveis tático e estratégico organizacional. Tá? Então, o que a gente faz nas nossas pesquisas aqui, meu grupo? Trabalhar com algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, de processamento de alto desempenho, para poder tentar melhorar a qualidade do dado imputado em um tempo computacional viável. Então, tudo começou com a imputação composta, que foi um projeto que embasou a minha tese, foi defendido em 2007. A partir daí, eu comecei a orientar um grupo de alunos de mestrado, de graduação. Participei como co-orientador da tese de doutorado da professora Cláudia Ferlin, a imputação em cascata, junto com o meu orientador, professor Luiz Alfredo Vidal de Carvalho, que à época era professor da COP. Depois eu tentei a imputação categórica, que é quando você trabalha com valores que são discretos e que categorizam uma determinada tupla, um determinado registro, né, em uma de N categorias. Participei de forma lateral da imputação sequencial interativa na dissertação de mestrado do aluno Rafael Castaneda Ribeiro, aluno do IME, do professor Ricardo Choren. Trabalhei também orientando diretamente a aluna Juliana Medina com algoritmos genéticos e rede de Corrone para imputação composta. Quando o programa de pós-graduação em ciência da computação do Cefet foi lançado, eu orientei primeiro o
o aluno Rodrigo Tavares, que foi o primeiro que migrou o ambiente do sistema que eu produzi, que à época foi escrito em Java, que eu chamei de Appraisal, né? E ele migrou para a linguagem Scala, para rodar no ambiente Spark, nós chamamos de Appraisal Spark, e levamos para esse framework, né, de imputação a ideia de comitês de votação, né, de métodos ensemble, e nesse primeiro momento a dissertação dele focalizou em um algoritmo chamado Bagging. Esse trabalho continuou depois com a imputação por comitês de família Boost, em uma comparação, que foi a dissertação do aluno Thiago Souza, defendida recentemente. E no ano passado também orientei uma aluna de graduação, junto com o professor Diogo Mendonça, da Escola de Informática e Computação do Cefet, num trabalho que casava com engenharia de software, uma integração entre entre o Appraisal e alguns sistemas de workflow. Na verdade, a gente trabalhou só com dois, né? Então, esse projeto ele é de longa data, ele já gerou muita colaboração. Essa dissertação do Thiago Souza, ela foi feita, né, em colaboração com o professor Eduardo Bezerra, também do PPSIC. Então, assim, existe um lastro bastante interessante. Mas qualquer projeto que envolva pré-processamento me interessa, né? Então, no que vocês quiserem trabalhar, que envolva limpeza de dados, deduplicação, detecção de desvios, né, de outliers, ou integração de dados, redução de dimensionalidade, transformação de dados, são temas que me interessam, né? São temas que a gente vai precisar desenvolver, né? Ele não está tão consolidado quanto a imputação, mas eles são muito bem-vindos, né, quando aplicados, especialmente no mundo real. É um interesse importante, é interessante que eu explique isso. O interesse maior é que vocês consigam visualizar o problema que vocês vão trabalhar, né, que vão desenvolver na proposta que vão submeter, com uma ligação direta com o mundo real. Esses projetos de pré-processamento são os que eu faço desde sempre, né? Mas existem outras iniciativas no PPSIC onde nós nos aliamos, né? Assim como eu falei que o professor Eduardo Bezerra me ajudou na orientação de uma dissertação, eu também ajudo outros professores, né, quando convidado sou, e um deles é o professor Eduardo Agazawara, que conduz um projeto, né, de análise de padrões em atrasos aéreos. A gente tem essa colaboração aí já há algum tempo, desde 2016, e basicamente esse projeto ele tenta, com a utilização de técnicas de ciência de dados, identificar padrões frequentes de atrasos, né, de decolagens e pousos em voos de aeroportos nacionais. Nos interessa também a sua predição e a sua propagação com ou sem a detecção de drifts. E com isso a gente já conseguiu alguns resultados interessantes. Tem a Alice Sternberg, da qual eu co-orientei, ela era aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, também do Cefet. O resultado da dissertação dela gerou um trabalho muito interessante, que foi publicado e é muito referenciado, foi publicado numa revista importante da área. Ano passado o aluno Leonardo Moreira trabalhou com a predição de atrasos, e a gente está agora com um aluno, Lucas Juste, que nesses dois últimos eu sou orientador e o professor Eduardo é o co-orientador, mas é uma parceria em igual nível. No caso do Lucas, a gente está trabalhando com detecção de drifts, né, que é um assunto bem interessante e recente em computação, né, assim, já muito em voga. Tenho também parcerias interinstitucionais com colegas de outras instituições, né? Então, como eu disse para vocês, eu fiquei durante 8 anos na UERJ e lá passei a quase totalidade do tempo integrando o corpo permanente do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis,
chegando até ser seu coordenador durante um tempo, e lá eu desenvolvi uma parceria muito interessante, que eu vou já explicar, enfim, no que isso hoje me ajuda das minhas pesquisas, né? A gente também tem uma conversa com a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no escopo desse projeto que eu vou abordar à frente. Temos uma parceria institucional também com o Departamento de Ciência dos Solos da Federal Rural do Rio de Janeiro e uma parceria de longa data com o Instituto Militar de Engenharia, com pós-graduação, né, o programa de pós-graduação em Sistemas e Computação. No caso do projeto do Departamento de Solos, ele é um projeto bem interessante porque ele vem de longa data, ele é conduzido pelo professor Marcos Basses Cedia, que integra 2 programas de pós-graduação lá da Universidade Federal Rural e tem como objetivo fazer um reconhecimento dos solos da região Norte e Nordeste para subsidiar essa gestão territorial e ambiental de campos terrestres de exploração e produção de gás e petróleo. Então, assim, resumindo, é importante que quem atua no ramo de gás e produção de petróleo que conheça os solos de uma região que ela deseja explorar, né? Então, essa área do conhecimento na agronomia é chamada pedologia. Então, nossa participação é trabalhar no suporte computacional desse projeto. Então, no que diz respeito à pesquisa, a nossa ideia é que a partir de um conjunto de dados, de uma base de dados, de um sistema que é de nossa responsabilidade, chamado Multisoils, é um sistema de gestão de solos, que seja possível que a gente consiga gerar conhecimento utilizando técnicas de ciência e visualização de dados. Tá? Então, esse projeto tem a participação minha, do Cefet, e dos professores Diego Brandão, que também é do PPSIC, e do professor Renato Mauro, que é da Escola Informática e Computação do Cefet. Então, nós 3 estamos colaborando aí com o professor Marcos Basses. No outro projeto interinstitucional que eu estou atuando, o professor Ronaldo Goldschmidt, da seção de Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia, convidou algumas instituições parceiras, e o Cefet é uma delas, na minha figura, junto com o ESA, com a FAETEC, para trabalhar num protótipo de detecção e combate automático a notícias falsas sobre Covid-19 e outras síndromes respiratórias que, porventura, apareçam em redes sociais virtuais. Esse é um assunto cuja relevância, né, eu não preciso explicar. Então, nossa proposta aqui é apoiar esse processo da seguinte forma. Você tem aqui um diagrama que mostra a arquitetura do nosso sistema, um módulo de monitoramento que fica capturando notícias que aparecem em redes sociais virtuais sobre Covid-19 ou outras síndromes respiratórias, em cima de um conjunto de técnicas de inteligência artificial e computacional. A gente tenta detectar as notícias falsas, né, e intervém mandando para uma agência de checagem de fatos. Se essa postagem realmente for suspeita, nós avisamos os gestores das redes sociais virtuais. Tá? Então, esse é um projeto do Instituto Militar de Engenharia, o qual eu tenho a satisfação de integrar. Voltando àquela questão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, minha atuação lá no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, é de meu interesse, e aí é um projeto que eu estou propondo como coordenador, trabalhar com detecção de fraudes nas atividades de controladoria e auditorias públicas, né? Então, existe, sim, uma responsabilidade cada vez maior dos entes de fiscalização públicos no cuidado com o erário. Então, infelizmente,
as técnicas de fraude, elas vêm evoluindo junto com o poder computacional, e é importante que apresentemos sempre soluções para que possamos combatê-las, né? Então, estamos conversando com a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro para que ela também participe como instituição parceira desse projeto, mas eu tenho particularmente um interesse grande em começar a produzir resultados nesse projeto, né? É um projeto que eu conto com o inestimável apoio e ajuda aí do professor Francisco José dos Santos Alves, da UERJ, né? Então, quem quiser trabalhar com e-governo, aqui eu estou com esse projeto em específico, né? Mas os assuntos que tocam e-governo, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, que é de interesse meu. Bom, então, falei dos projetos, agora a pergunta que você pode estar fazendo é a seguinte: bom, tá, me interessei por um dos projetos do professor Jorge, então o que ele espera de um aluno de mestrado? Bom, para começar, eu não tenho nenhuma restrição com relação à sua formação de graduação. Pode ser literalmente qualquer uma. Eu tenho alunos de todas as matizes de formação. Eu tenho um aluno que é bacharel em educação física, eu tenho 2 alunos que são administradores de empresa. Então, você eventualmente pode até ser de computação, não tem problema algum, mas você precisa ser dedicado, proativo, persistente, colaborativo. Você tem que começar a, de fato, entender que o seu papel como mestre na verdade, uma formação inicial para um pesquisador, né? Então, você precisa desenvolver autonomia, você precisa, digamos assim, você precisa correr atrás, sem que eu tenha que te dizer para isso. Você precisa me apresentar soluções para os problemas que eu te apresento e os que eu não apresento, mas que a pesquisa te surpreende, né? Uma outra coisa que é importantíssima, não há como fugir, você precisa saber programar em qualquer linguagem. Pode ser qualquer uma, porque você vai precisar se adaptar à linguagem do projeto. Que linguagem que a gente vai utilizar no projeto? Não sei. Isso é o que a gente vai discutir mais à frente. Mas se você sabe programar em alguma linguagem, você não vai ter problemas. Outra coisa que você também não pode deixar de saber é ler e escrever em inglês. Assim, não tem como. Toda a literatura ela gira em torno dessa língua. Então, você pode até não falar bem, não ter uma boa compreensão, mas ler e escrever é essencial. Você está entrando num curso de mestrado, espero eu, né? Então você precisa ter disposição para escrever artigos científicos, não vai ter como fugir disso também. Eu vou te pedir 1 ou mais artigos ao longo do teu curso. É essencial para todos nós. E você precisa ter disponibilidade de agenda para reuniões semanais comigo no período matutino ou vespertino. Assim, nosso programa tem como característica ser bem flexível com relação à possibilidade de você trabalhar, e eu entendo perfeitamente isso. Mas o turno noturno, ele para mim precisa ser uma exceção, ele não pode ser uma regra. Então, é importante eu já deixar isso aqui registrado para que você possa se programar. Bom, então tá. Então você vai se submeter ao processo seletivo. Então, perguntas que normalmente me são feitas. Professor, você pode me ajudar olhando a proposta que eu vou submeter? Não, não posso, infelizmente. Eu posso te ajudar complementando as informações que estou dando nesse vídeo aqui, porventura te interessa. Olha, não entendi direito o que você fez nesse teu trabalho aqui, você pode me ajudar? Posso, não tem problema algum. Mas o que você vai escrever na tua proposta, eu não posso te ajudar por uma razão simples. Esse é um processo seletivo público. Então, todos os candidatos precisam estar na mesma condição para participar do certame. Então, você vai precisar compilar tudo que a gente conversar e submeter. Uma outra, tem um projeto bacana em mente, posso aplicá-lo na proposta de pesquisa que submeterei no processo seletivo? Pode, você tem liberdade para aplicar. Assim, quer aplicar no seu trabalho, não tem problema nenhum. Você só precisa depois garantir a viabilidade, né?
Então, esse teu projeto é viável? Então, poxa, eu trabalho com dados secretos da CIA, vou fazer data science. A viabilidade fica comprometida porque depende de uma parceria institucional que não existe ainda, né? Pode vir a ser estabelecida? Pode, mas é algo que você precisa pensar quando for escrever o projeto. Preciso obrigatoriamente manter o tema de projeto de pesquisa quando eu entrar no mestrado? Não, né? A gente, na verdade, depois que você entrar, vai conversar, né, vai alinhar do que eu tenho em mente em termos de trabalhos específicos, e você vai trazer as suas demandas e a gente vai chegar a um entendimento, né? Isso é um acordo que os dois têm que se interessar. Então, você pode fazer um projeto e, lá pelas tantas, achar que esse projeto não vai ser factível depois que você entrar. Não tem problema nenhum. Tá? Mas também pode continuar com ele se houver viabilidade, né, e interesse de ambas as partes. Uma última pergunta, professor. Você estará presente na minha banca de arguição? Não, eu não vou estar porque nós tentamos fazer esse processo mais isento possível. Então, você vai ter uma banca que vai julgar, vai te arguir em cima do teu projeto e eu não vou estar lá. Tá bom? Então, eu acho que a gente já está em condições de se inscrever no processo, né? Vamos nos inscrever no processo seletivo? Então, acesse esse endereço que está aí, cujo está em azulzinho, leia o edital para que você saiba quais são as condições de contorno do processo seletivo e mãos à obra no projeto, que é o que interessa. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade por estar aqui até esse momento, me escutando. Te desejo muito boa sorte no processo seletivo.